E aí, cara, você está ouvindo esta bosta? Eu queria poder contar pra vocês como que foi a minha cagada que eu dei agora. Só que eu preciso segurar uma pessoa que tá começando, que tá ouvindo agora isso aqui. Então eu tenho que fingir que entendeu? Eu tenho que fingir que eu sou um podcast decente. E depois dos 15 minutos, que é a hora que o cara já dormiu, eu posso falar o que eu quiser. Eu meio que posso falar o que eu quiser, porque porque dane-se, porque as pessoas são estúpidas. E porque ninguém vê, ninguém escuta meu podcast, entendeu? Tipo, ninguém vê nada que eu faço. Eu comecei a fazer live na Twitch. Fahur Norme, o nome do meu nome, né? Na verdade, não é o nome de nada, é o meu nome, esse aí. Na Twitch é Fahur com H e 2 U's, tudo junto, Norme. N-O-R-M. Eu tô com falta de ar, cara. Eu tô o dia inteiro aqui na minha casa falando com os meus parentes, falando comigo mesmo, vivendo a minha vida, conversando com meus amigos. Por call, né? Pelo Discord, o cacete. Só que quando eu fui gravar um podcast, eu comecei a ficar meio ofegante. Talvez seja porque eu dei uma ótima cagada. Vou tomar uma água, calma. Talvez seja porque eu dei uma bela cagada. Eu tô rindo de maneira esquisita, porque a minha calopsita, ela tá olhando pra mim aqui, igual naquele outro episódio que eu não lembro qual foi, que a minha calopsita, ela tava gravando meu podcast próximo a ela. E ela é engraçada, é um ser engraçado, entendeu? A calopsita é um ser do caralho. Porque, não sei, cara, porque o animal, ele é ele mesmo, ele é natural. Ele não tem nenhuma amarra. Ele não se preocupa, ele não tem autoimagem. Ele não tem autoimagem de si. Então ele é 100% ele. Entendeu? Quando a gente tem uma autoimagem nossa, a gente precisa seguir ela, porque de alguma forma a gente cria um personagem de nós mesmos pra que em público não faça uma merda, entendeu? É meio que uma segurança. Tipo, cara, eu tenho que seguir isso aqui, basicamente, assim, esses gestos aqui, essa forma de agir. A gente faz isso sem querer, não é uma coisa proposital. Só que a gente fala, cara, em público eu vou agir dessa forma aqui, porque pra mim ter certeza que eu não tô fazendo burrada, entendeu? Eu vou contar uma história que eu já contei no podcast, mas eu apaguei, porque eu sou estúpido, e porque eu, sei lá, eu via o que eu fiz e falei, cara, é uma merda. E se eu seguisse isso de verdade, nunca teria postado nenhum podcast, todos nós sabemos disso. Mas, o que tem, entendeu? Tipo, dane-se, eu apago o que eu quiser, o podcast é meu. E eu tava no mercado, tava no mercado aqui perto da minha casa. E o que aconteceu, cara? Eu não sei, cara, não sei. E aí eu tava andando lá no mercado, e eu fui comprar coisas no mercado. Nossa, cara, olha como que eu sei contar bem histórias. Aí, ó, Forrest Gump aí, ó. Forrest Gump está agora sorrindo no caixão, ouvindo eu contar histórias. Que já morreu já, você que não sabe, Forrest Gump morreu. O que eu tô fazendo? E aí, eu tava no mercado e aí eu fui passar minhas compras. E aí eu dei R$22 pro cara, pro caixa. E aí tinham 2 caixas. Um era aqueles caixa menorzinho, que é pra passar pouca coisa. E aí tinha um cara, um maluco, e tinha outro maluco. E aí eu cheguei nesse maluco que tava me atendendo e entreguei R$22. Na verdade tinha dado 18. Eu dei 22 pra facilitar o troco. Em piloto automático. Aquele cara podia ter roubado os R$2 de mim, porque eu não percebi que eu dei os R$22 pra ele. E aí o que aconteceu? Eu tava ouvindo música. E aí o cara pegou, ele tava de máscara, coronavírus, use máscara, é importante pra você não morrer. Talvez esse negócio de usar máscara seja uma teoria da conspiração do cacete, que dizem por aí que é pra gente se curvar aos líderes e o caralho. Só que eu não sou dessa ideia, eu sou de foda-se, é só um pano, né? E o que acontece? Eu dei o dinheiro pro cara, e esse cara chegou no outro cara e falou assim, você tem R$3 pra me emprestar? Pra dar pra mim. Só que o que eu entendi que ele falou? O que eu entendi? O que eu achei que ele tinha falado? Eu achei que ele tinha perguntado pra mim
Pra mim, não pro outro cara, não pro outro caixa. Se eu tinha R$3 pra facilitar o troco. E aí eu falei, não. E aí eu fico olhando pra cara do outro em silêncio por 2 segundos, que foram os mais constrangedores da minha vida. Não foi, que eu já fiz mais merda na minha vida. E aí eu dei uma tossida assim pra disfarçar e olhei pro lado. Eu não sei porquê. E aí, os caras começaram a esconder o rosto. Um deles começou a esconder o rosto, que ele não se percebeu que tava de máscara, mas ele foi esconder o rosto falando pra parecer que ele tá rindo. E o outro ficou rindo, só que ele tava de máscara, então não precisou esconder o rosto. Ele ficou olhando pra cara do cara. E eu, depois de 2 segundos que eu percebi o que aconteceu, eu também comecei a rir da minha própria cara. Só que eles não perceberam que eu tava de máscara, então eu fiquei olhando pra cara dos dois, rindo também, só que eles não souberam disso. Eu acho que seria menos agonizante se eles tivessem visto que eu também tava rindo. Agonizante não foi a palavra certa. Não é a palavra certa a se usar. Ia ser menos vergonhoso, entendeu? Porque eu já teria aceitado que eu cometi um erro. Não um erro grave, um erro de, sei lá, ter matado um ser humano, de ter, sei lá, um médico que fez uma cirurgia errada, alguma coisa assim. Mas um erro ali normal, e aí eu ri, eu aceitei isso, beleza. Só que eles não viram, por causa da máscara. Então a máscara não é só um pano na cara. A máscara é o motivo pelas pessoas passarem vergonha na rua e impede as pessoas de viver sua vida em paz, entendeu? É isso aí, cara. Essa é a minha história de por que a gente cria personagens na nossa vida e como isso é importante. Porque o certo, o que seria acontecer ali? Eu perguntar o quê? E aí o cara fala, não, aí eu, beleza. Sei lá, cara. Eu sei que eu passei vergonha depois de uns 5 anos, porque, sei lá, quando eu tinha 12 anos, em público eu passava vergonha só por existir, só por estar no ambiente. Eu passava vergonha, eu agia de maneira vergonhosa e ridícula, as pessoas assim da minha cara. E aí, durante um tempo, eu comecei a aprender a viver a vida, né? E não ser um completo de um mongoloide, entendeu? E dava tudo certo, eu tava bem. E aí na pandemia eu fiquei em casa por dias, horas, meses, sem falar com ninguém e sem fazer nada. E aí eu voltei a ser um moleque, um garoto de 12 anos patético e ridículo, que passa vergonha em coisas básicas do dia a dia, socialmente falando, entendeu? Quero dizer, é isso aí, cara. Você fez o papel do meu psicólogo agora. Que eu venho aqui e falo os meus traumas. Meus traumas. Vai ser o novo White People Problems 2 que eu faço. Que eu não gosto dessa vibe de cor também, né, cara? Vibe de cor. Eu só fui perceber que eu tinha um amigo negro quando me disseram. Tipo, eu já sabia que ele era negro, só que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nossa, meu amigo é negro. Entendeu? Ou se não, uma garota que eu gostava na escola, gosto, né? Eu tenho vontade de comer ainda. Só que na época eu gostava de verdade, tipo, eu realmente tinha uma certa paixão por essa garota. E ela era negra também. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu só achava ela gostosa e achava ela linda, entendeu? E eu nunca parei pra pensar, caralho, essa mina é negra, entendeu? E bagulho de preconceito e o caralho. Tipo, ai meu Deus, essa pessoa sofre. Não, pra mim é uma pessoa normal. Pra mim era só uma pessoa normal, não era uma pessoa, um bebelô, que era necessário fazer uma... Entendeu? Não era necessário eu fazer de tudo pra aquela pessoa se sentir igual a mim, entendeu? Porque ela é igual a mim, entendeu? Esse é o meu ponto. Eu não preciso ficar... Ai meu Deus, essa pessoa sofre vários problemas da sociedade. Isso é ridículo. Entendeu? Eu não sou racista, cara. Se você é negro, peço desculpa. Eu vou te tratar igual uma pessoa normal, pode ficar tranquilo. O que eu tô fazendo, cara? Sobre a cagada que eu acabei de dar. Cara, eu nunca tinha cagado desse jeito na minha vida. Acho que sim, né? Eu já tive caganeiro uma vez na escola. Na escola, inclusive. Onde eu tava com uma dor de barriga fodida, que eu e minha família compramos um negócio. Eu não, eu era uma criança. Mas os meus familiares deram tipo um almoço aqui em casa. A gente foi no restaurante do lado comprar comida. Sabe, aquelas marmitex, mas não era bem uma marmitex. Eles vendem comida lá, só que eles vendem pra viagem também. Que vem naquelas coisinhas de isopor. Mas não é marmitex. Sei lá, foda-se o que é. Eu sei que a gente comprou comida no restaurante pra levar pra casa. E aí todo mundo comeu, pá, tudo certinho. Foi um almoço de fim de semana. E aí, aquela comida tava estragada. E aí todo mundo que foi nessa reunião de família ficou com caganeira. E aí o que aconteceu?
A minha mãe falou, ó, ninguém ligou da escola, então ele tá bem. Todo mundo aqui pegou a caganeira, menos ele. Olha aqui, ó. Olha só que sortudo. Ele tá tudo certo, tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu tava com uma puta dor de barriga. Só que aconteceu, eu fui pra porra da tia Paula. Puta. Gostosa. Mas puta. O que aconteceu? Olha aí, ó, machista. Comentários machistas. Foda-se, né? Ninguém escuta no podcast. Eu posso aqui realmente confessar um crime. Cometer crimes que ninguém vai saber. Então, tipo, eu realmente posso falar qualquer merda. Mas vamos lá. O que aconteceu? Eu falei pra ela. Eu estou morrendo de dor de barriga. Você poderia, por favor... Não, mentira, eu era uma criança. Falei, tá, eu tava com dor de barriga, você poderia... Nossa, eu tô tentando falar igual uma pessoa extremamente educada. Eu não falava assim quando eu era uma criança, cara. Por que você me pegou? Eu tô bravo comigo mesmo por eu não falar certamente como uma criança fala. Lógico, você não é uma criança, cara. Como você quer falar igual uma criança? Não sei. Aconteceu. Eu cheguei lá e falei, tava com dor de barriga. Foi isso que aconteceu. Cara, eu desaprendi a falar, desculpa. Tá, foi isso que aconteceu. Eu falei, tia, eu tô com dor de barriga. Chame meus pais, por favor. E ela falou, eu só posso chamar a sua mãe se você tiver com vômito, sei lá, vômito ou febre. Tirando isso, eu não posso chamar os seus pais. Foi isso que ela falou pra mim. Aí eu era uma criança, né? Hoje em dia eu falei, vai se fuder. Não, na verdade hoje em dia é que lá na minha escola a gente não pode sair simplesmente, né? Eu pegaria o meu celular e chamaria, só que naquela época eu não tinha como fazer isso. Porque eu não tinha celular e porque naquela época eu não tinha WhatsApp. Caralho, eu até devia ter, só que eu não tinha WhatsApp. Pronto, é só isso. E aí... Sei lá, cara. Tá, e aí eu tive que voltar pra sala, morrendo de dor de barriga. E aí eu caguei na escola e os caralho. Essa foi a vez que eu tive dor de barriga na minha vida. Eu tive que cagar na escola. Foi a única vez na minha vida que eu caguei na escola. Eu tinha 7 anos. E foi horrível. Foi horrível, cara. Aquela tampa de plástico que algumas pessoas devem ter na casa delas, mas é da sua casa, entendeu? Essa é a questão. Podia ser uma tampa de ouro, mas é de um banheiro público de escola. De criança podre. E aí eu fui cagar naquela porra. E foi horrível. Pronto. Eu lembro de ir com meu amigo no banheiro, porque assim, ele pediu pra ir no banheiro e eu tava lá já, entendeu? Porque eu tava com dor de barriga. Eu falei, professor, eu estou com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Ela deixou eu ir. E aí os outros alunos não iam ficar esperando o dia inteiro pra ir no banheiro, porque eu fiquei o dia inteiro no banheiro. Então ela tinha que deixar as outras pessoas saírem também. E eu lembro do meu amigo chegar e perguntar, mano, você tá bem? Eu falei, cara, não. E aí ele só viu o barulho de um peido e da merda saindo líquida de dentro da minha bunda. E aquele barulho da merda saindo líquida de uma bunda e uns peidos e a privada. Foi isso, foi a coisa mais horrível do mundo. Eu lembro disso, ele provavelmente não lembra disso, e isso que me deixa feliz. Porque eu falo com ele até hoje, ele nunca comentou sobre isso comigo. Só que isso foi muito marcante pra mim, essa cena do meu amigo perguntando, você tá bem ou não? E saindo um som de peido em seguida. E o caralho. E aí eu tava cagando lá. E eu lembro daquela sensação horrível, cara, da minha vida de estar com caganeira, cara. Foi isso aí. E aí depois a minha mãe ficou puta lá e foi xingar a tia. Cara, se eu sou o pai se eu tenho um filho, eu não posso ter um filho, cara. Porque eu ia sair matando pessoas por aí. Mesmo que eu seja um fracote de merda, eu tiraria força pra matar gente. Porque eu meio que já tenho uma certa raiva do mundo, assim, em minha volta. Inútil e sem sentido, mas eu tenho. Porque, né? Eu sou um idiota que fica no meu quarto o dia inteiro sem fazer nada. Mentira, eu trabalho. Isso aí faz eu me sentir menos inútil e mais acomodado. Que eu falo, não. Peraí, cara, você tá meio que fazendo bosta nenhuma da vida. E blá blá blá, uma voz na minha cabeça fala isso. E aí outra fala, você trabalha, cara, você trabalha. Pô, verdade. Eu posso ficar estagnado aqui por mais alguns meses ou anos. E sim, eu chegaria dando tapa nas pessoas. Eu chegaria com a boca fechada, sem falar nada, e sair distribuindo tapa na sala de coordenação da minha escola, da escola do meu filho, dando tapa em todo mundo que eu visse pela minha frente, que vocês não sabem. E aí eu chegar e na área falar, ai meu Deus, aconteceu. Eu, pá, calado, velho, quieto. Pum, só dando tapa, distribuindo tapa. Aqueles tapas de mão com o peito da mão, é o peito da mão, tá certo? Sei lá, a parte que não é a palma. E foda-se na cara das pessoas que tivessem ali, entendeu? Diretor de escola. Porque assim, a gente não pode chamar a diretora de filha da puta, de arrombada. Só que o diretor, ele é um homem, entendeu?
algo dentro de mim diz que eu não posso ser um filho da puta com mulheres. Entendeu? Que eu não posso agredir uma mulher, eu não posso mandar ela pro caralho. Só que, socialmente é aceito eu mandar pro caralho um cara. Então, diretor de escola é todo uns fudido. Eu lembro de ir pra diretoria pra falar com o coordenador e o meu respeito com ele foi zero. Entendeu, cara? Porque, tipo, quando é uma tia, entendeu? Você ainda tem uma empatia por ela. Ainda mais quando ela tem um peito grande. Um seios. Eu nunca falei assim na minha vida real. Só que por eu estar gravando eu quase falei seios. Falo teta, né? Teta. Ela tem uns tetão, uns peitão gigantes. A tia da minha escola. E eu não consigo ser grosseiro com ela. Por mais que ela tenha já uns 40. Eu falo, opa. E ela falando comigo, eu não consigo ser um pau no cu. Mesmo que eu tenha colocado fogo na sala, ela tá me xingando, eu tô assim, tá certo, você tá certo. Agora, se eu boto fogo na escola e vir um coordenador falar comigo, cara, eu falo, velho, vai tomar no olho do seu cu, seu filho de uma puta. Eu não ia ser respeitoso com o cara. Agora, se o cara é um pouquinho mais... Se o cara é forte, aí eu tenho que ser, entendeu? Agora, professor, foda-se, né? Professor, foda-se. Porque assim, eu quando eu tinha 12 anos, 13, 14, 15, eu não conseguiria sair na mão com nenhum professor, meu. Só que agora, graças a Deus, eu fui fazendo aqui um exercício... Entendeu? Umas flexão de braço, que eu faço escondido da minha mãe, do meu pai. Eu entro no banheiro da minha casa com flexão de braço com o meu maluco. Eles devem achar que eu me masturbo lá. E os caralho, enfio o dedo no cu, sei lá. Que o cara sai do banheiro todo cansado e não é só a punheta que ele faz não, cara. Esse cara deve estar fazendo outras coisas. E aí, cara, agora eu consigo bater num professor meu, eu tenho certeza disso. Eu faço flexão de braço com um pensamento, cara, eu queria muito esmurrar alguém, cara. E deitar a pessoa num murro só. Esse é meu sonho. E é por isso que eu faço exercício físico. Esse negócio de fazer exercício pra pegar mulher é sacanagem, cara. Como assim você não quer esmurrar ninguém? Você quer só fuder. É por isso que você faz exercício. Você quer esmurrar pessoas, cara. Você quer estar num lugar e cutucar uma pessoa assim, cutucar o ombro assim da pessoa. Na hora que o cara olhar pra trás, você tá de braço cruzado assim, fortão. E aí o cara não pode fazer nada. E aí você pode ficar humilhando aquela pessoa de maneira sádica. Mas você é forte, cara. Você é fudido. Entendeu? E foda-se. Esse é meu sonho, eu queria. Pena que eu tenho 12 quilos quando eu comecei a fazer flexão de braço. Então um braço que carrega 12 quilos 1 milhão de vezes, ele é fracote ainda. Esse é o meu problema. Mas um cara gordo não aguenta carregar os seus 248 quilos também. Eu tenho uns amigos gordos que faz academia e os caras são a mesma coisa desde quando eu conheci eles. Então eu fico meio feliz, tipo, foda-se, pau no seu cu. Fazendo academia aí, ó, seu merda. Dá uma inveja dos moleques da escola que fala que tá fazendo academia. Eu falo, que filha da puta. Eu fico imaginando ele comendo, a mina tá passando por mim, eu olhando pra ela, pau caralho. E aí na hora que ela passa pelo moleque, ela quer dar pra ele, porque ele fez academia. Não é assim que funciona? Nessa lei da vida? Se a minha calopsita entendesse português, ela já teria se matado, velho. Mas ela tá bem ali, tranquila. Por quê? Porque ela ouviu eu falando, piada com suicídio. Esse cara faz piada com suicídio, olha. Será que eu posso ser preso por isso? Imagina, cara, eu não acredito no universo onde um podcast pode comprometer a vida de alguém, ou um processo, ou caralho. Imagina a organização contra racismo do mundo ouve o trecho do podcast que eu falei, eu trataria igual uma pessoa normal. Porque isso é muito fudido, né? Isso é meio fudido. Por mais que seja uma piada, foi um negócio meio porra, entendeu? Tipo, uma piada bem clichê, na verdade. Tipo, qualquer um que queira fazer piada com esse tema vai falar isso. Mas surgiu de maneira espontânea essa piada. E uma organização, tipo, sempre tem as organizações, cara. É igual a organização de reserva indígena. Reserva indígena parece muito estar falando de animais que estão presos, que estão sendo extintos. E aí tem que salvar o lobo-guará. Salve o lobo-guará, preserve o lobo-guará. Ele está agora na reserva da mata. E lá e ninguém pode entrar ali. Qualquer um que queira fazer alguma coisa por ali tem que pagar uma taxa, tem que sei lá que tem. E é isso aí, cara. Os indígenas viraram animais. O fato de existir uma reserva indígena
já é um termo meio racista e o caralho. Entendeu? Tipo, vamos, preserve o preserve o lobo-guará, ele está em extinção. Preserve os índios. Quer dizer, eles são animais agora, entendeu? Eles são um bicho. Não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com que... O fato de existir uma organização de preservação dos índios já é o fato de você estar querendo falar que eles são animais? Não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Imagina. Reserva indígena. Sei lá, pra mim não exala uma vibe legal. Reserva indígena. Reserva indígena pra mim não soa bem. Reserva indígena. Já viu? Vocês viram o comercial do Bradesco? Eu tô meio atrasado pra falar disso. Porque esse comercial já nem deve passar mais em lugar nenhum. Pelo menos no YouTube eu não vi mais. Só que acontece. Se você xingar um robô, uma inteligência artificial que tem voz feminina, que não tem como uma inteligência artificial ter sexo, você se fode. Você é um pau no cu, você é um arrombado, você é um machista. Entendeu? Então é crime. Porque assim, obviamente na vida real eu não vou ver uma mulher e falar oi, gostosa. Por mais que eu realmente ache ela atraente, eu não vou falar isso, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou um pau no cu. Então, se eu... Tipo, sabe a assistente do Google? Eu já xinguei ela 1 milhão de vezes. Porque no meu celular, ele tem um botão. Que tem o botão de menos e mais do volume. E tem embaixo um botão. Que se eu apertar, eu chamo o Google. Aí isso acontece com ele. E já aconteceu isso de eu estar no meio de assistindo uma coisa importante, fazendo uma coisa importante, e essa bosta 3 vezes seguidas eu apertar sem querer. E aí eu me falar, vai pro caralho, Google, filha de uma puta. E aí ela, o respeito é bom e eu gosto. Tipo, cara, isso é muito chato, mano. Que mundo chato do caralho. Que você não pode xingar um robô? E aí você vê uma pessoa que tá lá pagando a conta, o boleto, tem 12 centavos na conta do cara, ele não pode mandar um robô pro caralho ou falar que quer comer o robô. Entendeu? E me punir por xingar um robô é a mesma coisa do que me prender por maltratar os animais por eu chutar um aspirador de pó. É a mesma coisa. Passou uma ambulância aí na rua, não sei se você ouviu, espero que você não tenha ouvido. Eu podia ficar quieto e fingir que não aconteceu e só cortar essa parte na edição? Podia? Podia. Eu falei da minha cagada já? Eu já falei da hora que eu caguei, cara? Eu fui falar da minha cagada, que eu não sei porque eu queria falar disso. Que fixação é essa por cocôs? Fala pra mim. E aí eu comecei a contar a história da minha escola. E aí eu fui longe, eu fui embora. Mas cara, eu caguei meio esquisito. É só isso que eu queria falar. Porque assim, eu ia gravar meu podcast, só que me deu vontade de cagar. E aí eu tava já com a minha mente num preset pra gravar o podcast. Então, tipo, já tava na vibe, vou falar coisas interessantes, engraçadas, as pessoas vão me achar engraçado e eu preciso preencher o meu ego, caralho. E aí eu fui pro banheiro. E aí durante a minha hora de cagar, eu tive várias reflexões meio ridículas, obviamente. Tipo, tive reflexões, vai parecer que eu desenvolvia o sentido da vida. Não é isso. Mas eu pensei em coisas. E pra falar no podcast, porque eu já tava com isso na cabeça de gravar o podcast. E aí eu comecei a pensar em falar sobre cagar e fazer piadas relacionadas a isso. Só que no caminho de ir pro meu quarto pra gravar, eu meio que desencanei dessa ideia e isso ficou na minha cabeça. Sei lá, cara. Meu podcast tem quantos minutos? Meu episódio. Eu gravo o meu podcast no meu celular, o que é extremamente ridículo, que é extremamente estúpido, e eu não consigo levar a sério eu fazendo isso, porque você tem um microfone, tem uma vibe muito profissional, tipo, dá muita importância pro teu negócio quando você tá fazendo o que você faz a partir do microfone. Então, o meu cérebro já interpreta isso como algo ridículo e estúpido, entendeu? Então eu não consigo fazer isso de maneira séria.
Porque eu faço um celular. Se eu tivesse um microfoninho ali, ó, com um tripézinho bonitinho, porra, eu vou me sentir o William Bonner, eu vou me sentir fazendo uma coisa importante. Sem falar que o William Bonner, eu já falei muito mal do William Bonner no meu podcast. Parece que eu odeio o William Bonner, mas é porque a figura do William Bonner, ela é suscetível a piadas. Porque o William Bonner é uma coisa, uma pessoa que se leva muito a sério. Entendeu? E porque é um jornalista, né? Ele precisa se levar a sério porque ele passa notícias para a população e os caralho. Só que isso abre muita brecha para você fazer piada com isso, porque a partir do momento que você é uma coisa que leva muito a sério, você fragiliza, entendeu? Vira uma coisa frágil. Facilita muito piada, entendeu? Fragiliza a seriedade, ela é fragilizada quando ela é ao extremo. Sei lá, eu não consigo encaixar essa ideia em alguma coisa, porque tipo assim, esse negócio, o William Bonner, ele tem tanta seriedade envolvendo ele, no que ele tenta ser sério, ou usando qualquer outro jornalista, que qualquer coisa não séria relacionada àquilo se torna engraçado. Entendeu? É isso aí, na verdade é isso. Aquilo é tão... Tipo, igual aula de escola e alguém faz barulho de peido e todo mundo dá risada. Barulho de peido não é engraçado. Só que a aula, ela se diz tão séria, ela tenta ser tão séria, que qualquer coisa não séria quebra tudo. Entendeu? Eu sei disso porque eu já fui o idiota da turma que queria fazer piada na aula. Sei lá, aula de filosofia. Eu lembro de ser a aula que eu mais gostava, porque o professor tava discutindo e eu falava, cara, eu quero dar um contraponto que eu não acredito, ridículo, só pra fazer graça, entendeu? E a aula, ela tava tão... As pessoas estavam discutindo ali, que quem discute em aula de filosofia sobre direitos dos animais são pessoas chatas. E eu falava, cara, eu vou dar um argumento extremamente absurdo aqui e vai ser engraçado. Eu não queria foder o professor, eu não queria ser um filho da puta com o meu professor. E aí, era engraçado, porque tudo ali tava uma vibe tão séria que, tipo, tinha meia dúzia de pessoas discutindo de maneira séria, o resto da sala calado e... todo o resto da sala quieto e deprimido, com aquela bosta chata. E eu falo, cara, qualquer coisa que eu falar aqui que não tá nessa linha de seriedade vai ser engraçado. Qualquer coisa que... É muito fácil quebrar um clima sério falando qualquer coisa que não seja séria. É muito fácil fazer rir quando você tá numa linha de seriedade extrema. Entendeu? Era essa a ideia que eu queria falar. Então é muito fácil você ser engraçado quando tudo ali tá sério. É isso, é isso que eu quero dizer. É igual, sei lá, numa biblioteca, você tá numa biblioteca silenciosa, porque é uma biblioteca, ninguém mais vai numa biblioteca, mas sei lá, nunca fui numa biblioteca na minha vida, só da escola. Aquelas bibliotecas de filme dos Estados Unidos eu nunca vi. No Brasil, biblioteca é um monte de livro velho empoeirado sei lá, foda-se, eu nunca fui numa biblioteca, é isso. É uma biblioteca silenciosa, e aí uma pessoa cochichando, uma pessoa começa a cochichar no canto, todo mundo já faz psh, porque é um lugar silencioso. E fazer piada com o William Bonner é fácil, por isso que eu faço, porque eu sou incompetente. E tudo que eu falar sobre o William Bonner que não tá no Hoje Morreram 10 mil pessoas num acidente é o suficiente pra ser engraçado. É isso aí, cara. É isso aí, essa é a minha ideia. Eu tô vendo aqui quanto tempo tem de gravação. No meu celular antigo eu não tinha que colocar a senha no meu celular pra fazer isso, mas agora eu preciso. Aí, ó, 29 minutos, eu vou esperar dar meia hora. Eu não vou esperar dar 35 minutos, foda-se. Nossa, meu nariz tá coçando demais, cara. Olha, meu nariz tá coçando, será que eu cheiro cocaína? Eu tô girando meu boné. Eu comprei esse boné em 2019. É um boné com uma aba extremamente gigantesca. E eu lembro de ir pra escola com esse boné. E aí eu cheguei assim sem ele. E aí eu tava atrás dos meus outros amigos. Eu e meus amigos sentávamos no fundo. E eu simplesmente colocar ele assim e jogar um troço no lixo. E aí eles começaram a dar risada. Esse aí foi meu número de humor na escola.
E eu gostaria, cara, de ter nascido antes da internet existir, pra mim ganhar dinheiro com uma caneca no chão e fazendo bobagem na rua, no metrô, antes da internet existir. Agora, já que a internet existe, eu fico no meu quarto fazendo podcast, olha só que maldição. É isso aí, com essa piada de bosta, eu termino esse episódio. É isso aí, muito obrigado. E foda-se, você ouviu essa merda e eu não sei o que eu tô fazendo. Tchau. Tchau. Falou.